Olá! Essa é mais uma aula da disciplina de metodologia da pesquisa. Hoje trataremos dos tipos de metodologias de pesquisa que podem ser utilizados na realização da investigação. A gente não vai conseguir esgotar todos os tipos, mas falaremos dos principais. Pesquisa ex post facto. Esse tipo de pesquisa, ela ocorre principalmente depois do fato ocorrido. Tá? Então, nós vamos avaliar a variável independente, ou seja, aquilo que fez com que aquele fato ocorresse, e as variáveis dependentes, né? Que são aquelas que são derivadas da variável independente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, estamos vivendo um momento bem delicado na sociedade, né? Tanto brasileira quanto mundial, que é a pandemia da Covid-19. Quando tudo isso acabar, né? Eu espero que seja breve, quando tudo isso acabar, pode-se desenvolver uma pesquisa ex post facto, ou seja, depois do fato ocorrido, os efeitos, as consequências econômicas, consequências sociais, enfim, pode-se fazer uma pesquisa ex post facto. Depois que tudo acabar, depois do fato ocorrido, se investiga, né, as consequências deste fato que é a pandemia que ocorreu em virtude do vírus, né, da Covid-19. A pesquisa histórica. A pesquisa histórica é aquela pesquisa que vai tratar dos fatos, né, a partir das suas origens, analisar a trajetória e a evolução histórica de algum conhecimento que esteja sendo investigado, enfim, tratará tanto das questões do passado, do presente, quanto perspectivas de futuro. É uma pesquisa muito utilizada, principalmente a historicidade, ela é muito tratada nas perspectivas que historicizam o conhecimento, como a marxista, né? É bem utilizada. E a pesquisa histórica é um instrumento muito interessante em termos de pesquisa. Estudo de corte. Né? O estudo de corte é quando a gente faz um corte, né? Ou seja, a gente tem uma amostra, a gente pega uma parte de um todo. Então, essa parte desse todo, para que ela seja escolhida e selecionada para ser objeto da pesquisa, ela precisa ter características comuns. Então, é preciso pensar, né, em como fazer esse corte. Que características, né, do meu objeto de estudo eu vou estar selecionando para que eu possa fazer o meu estudo. Então, a gente faz um corte. Tá? Por exemplo, a gente estava falando da Covid-19. Eu posso pesquisar eu não vou pesquisar toda a população brasileira. Eu posso pegar um corte e estudar os profissionais da área da saúde que foram afetados de alguma forma pela doença, ou que tiveram a doença. Então, não é todo mundo, eu vou pegar uma parte. Tá? Então, o estudo de corte, ele trabalha com essa seleção baseada em características específicas de um grupo. Qual é a limitação desse tipo de pesquisa? Tá? Quando a gente seleciona um determinado grupo, né, a gente pode estar trabalhando com perspectivas prospectivas ou retrospectivas. Tá? E não tratar da perspectiva de uma maneira mais global. Né?
ela limitar um pouco o grupo. Os estudos, principalmente estudos de caso, podem estar aliando com o estudo de corte. Pesquisa de levantamento é uma outra forma de realizar pesquisa. Tá? Geralmente a gente chama de survey. É muito utilizado para pesquisas de opinião, na área de marketing se usa muito o survey. Tá? E quando a pesquisa é feita em larga escala, ela pode até ser caracterizada como um censo, é o que acontece, por exemplo, com o IBGE. Se a gente pesquisa o Brasil inteiro, características de uma determinada população, né, ou seja, a população brasileira, se está realizando um censo, é o que o IBGE faz. Tá? As pesquisas de levantamento, elas geralmente são com questões objetivas, apesar de algumas terem questões mistas, em que mesclam questões abertas e fechadas, e em sua maioria as pesquisas de levantamento, para facilitar a análise, que geralmente também é quantitativa, ela ocorre, né, por meio de questionários, né, fechados. Quais são as vantagens, então, de uma pesquisa de levantamento? Conhecimento direto da realidade, economia e rapidez e a possibilidade de quantificar os dados. As limitações, ênfase principalmente nos aspectos perceptivos, pouca profundidade e limitada apreensão do processo de mudança. Então, a gente nunca vai conseguir aprender realmente, nenhuma pesquisa vai conseguir aprender a realidade como um todo, né? Mas a gente vai ter uma ideia. E o survey, ele é muito eficiente, né? E principalmente muito utilizado nas áreas, né, de pesquisa de marketing e em outras pesquisas que precisem, né, de uma avaliação mais direta das pessoas. O estudo de caso. O estudo de caso é uma outra forma de pesquisar muito utilizada, principalmente em abordagens qualitativas. Por quê? Porque se a gente pensar qualitativamente, a gente não pensa em pesquisas, por exemplo, de grande escala, como a pesquisa de levantamento, né, que vai conseguir fazer algumas generalizações. O estudo de caso, né, é um caso específico. É uma perspectiva, é um olhar. Né? Então, a pesquisa ela vai se concentrar num caso particular, em algo que não pode ser generalizado. Pesquisação é uma outra forma de pesquisa, principalmente com uma abordagem mais qualitativa, tá? Onde a pesquisa há um envolvimento direto do pesquisador e a possibilidade de interferência no espaço ou com as pessoas ao qual se está realizando a pesquisa. Tá? Então, ela envolve intervenção, mudança, que a pesquisa ela constitua um processo de mudança na realidade aonde ela está sendo realizada. Tá? Então, a pesquisação ela é muito utilizada, por exemplo, na área educacional, porque o pesquisador pode ser o próprio professor e ele pode estar alterando ou fazendo modificações na sua prática, né, a partir da sua própria pesquisa. Então, a pesquisação também é muito utilizada nesse sentido. Pesquisa participante. O que ela é diferente da pesquisação? A pesquisação, que a gente viu anteriormente, né? A pesquisação ela tem como característica principal a intervenção e a mudança, né, no objeto de pesquisa ou no local onde está se realizando a pesquisa.
a pesquisa participante, ela também tem envolvimento do pesquisador no local ou aonde está sendo realizada a pesquisa, ele se envolve com os sujeitos, mas não há obrigatoriedade nenhuma de mudança da realidade. Não há esse foco. O pesquisador participa, mas não provoca nem altera, né, o objeto do seu estudo. Não há essa perspectiva. Pesquisa etnográfica é aquela pesquisa principalmente de longo prazo, muito utilizadas principalmente por antropólogos, né? Por exemplo, um antropólogo vai para uma tribo indígena e fica lá, sei lá, um bom tempo pesquisando, vivendo no meio da comunidade, dessa comunidade tradicional, aprendendo sua cultura. Então ele fica um bom tempo naquele lugar e faz, por meio de anotações, diários de campo, entrevistas, filmagens. É um tipo de pesquisa de longo prazo. É impossível fazer uma pesquisa etnográfica em pouco tempo. Essa pesquisa também é muito utilizada pelos estudos culturais, né? E segue também a linha dos estudos do cotidiano. Por exemplo, o cotidiano da sala de aula é objeto de pesquisa etnográfica. Se vai para uma escola, se fica lá por 6 meses ou durante todo o ano letivo, verificando como é que é a cultura daquela escola. Ou numa empresa, se fica na empresa durante um bom tempo, verificando a cultura institucional, se passa por vários setores, né, fazendo a investigação. Então, pode-se ser o caso de uma pesquisa etnográfica, que geralmente ela é de longo prazo. Análise de conteúdo. A análise de conteúdo é um tipo de pesquisa, né, que ela foi criada pela Bardin, tá? E traz como perspectiva as repetições. Existe a própria autora deste método, ela foi mudando a sua perspectiva de observação, que era mais quantitativa em termos das repetições que se encontram nos textos, nas falas, nos materiais. Então vai se vendo tudo que repete, né? Palavras, expressões, né? E aí se quantifica essas repetições e se tenta buscar um significado. Por que determinada palavra ou determinada expressão, ou um sentido dado que se repete por várias pessoas, dizem a mesma coisa de formas diferentes, por que aquilo está se repetindo? Então, esse sentido mais subjetivo é uma evolução deste método que antes só trabalhava com a quantidade. Então, o método ele foi mudando com o tempo e também as questões da subjetividade envolvidas nessa repetição de palavras, de frases ou expressões, elas passam a ser analisadas. Tá? É um método muito interessante, ele tem passos a serem seguidos, tá? São 3 passos que a autora nos traz. O protocolo verbal, ou seja, o pensar alto. Você vai tratar de uma determinada temática, lança a temática para o investigado e ele passa a falar coisas que ele pensa a respeito daquele assunto. Geralmente, essa proposta metodológica ela é filmada, né, para que a gente possa depois resgatar essas falas, né, e tentar buscar o sentido do que o entrevistado destacou. O grupo focal.
Enquanto o protocolo verbal trata das questões de forma mais individual, o grupo focal trata, né, de um tema específico em um momento coletivo. Então, o grupo focal, a gente faz um grupo, seleciona um grupo de pessoas que podem ser voluntárias ou até mesmo pagas. Muitas pesquisas de marketing são feitas por meio de grupo focal e as pessoas elas recebem um valor específico para participar da pesquisa, ou de forma voluntária, onde as pessoas se propõem a num determinado horário, né, num determinado local, reunirem-se para tratar de um determinado tema. É importante que o grupo focal ele tenha principalmente preocupação com os registros. Então, o grupo focal ele pode ser filmado, mas também é importante que haja alguém, um secretário, né, alguém que fique anotando todas as falas ou principais observações do grupo, além de um coordenador das atividades que serão desenvolvidas naquele grupo. Então, é um método bem interessante de ser trabalhado. Ele também tem algumas limitações. Por exemplo, conseguir com que todas as pessoas que a gente tem interesse em investigar estejam no horário, no local, todas disponíveis no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local, né? Essa é uma limitação, tá, do método. Conseguir a disponibilidade das pessoas para participar. O discurso do sujeito coletivo, ou seja, as representações sociais, que quem nos traz é o teórico Moscovici. Então, as representações sociais seriam aquele senso comum, né? Aquelas percepções coletivas que as pessoas têm a respeito de um determinado assunto, que elas não sabem nem muito bem de onde que vem, mas todos pensam de uma determinada maneira em virtude, né, de um imaginário coletivo, de uma subjetividade que leva os sujeitos a pensarem daquela determinada maneira. Esse método trabalha com expressões chaves, né? Pode trabalhar com palavras-chave que façam palavras, expressões, ideias que tragam para o sujeito ao qual vai estar participando da pesquisa, né, as representações a respeito do objeto de investigação. Por quê? Porque a gente quer descobrir quais são as ancoragens. Ancoragens vêm da palavra âncora, né? O que o sujeito se segura, né? Quais são as suas ancoragens para pensar de determinada forma. E compreender como é que o grupo em si, que está sendo investigado, né, dá suporte a essa forma de raciocínio. A análise de redes sociais também é uma outra alternativa muito atual no momento em que a gente vive, nessa era da comunicação, onde as redes sociais elas dominam a nossa... quase que dominam a nossa vida, né? Porque a gente está sempre ou no Facebook, ou no WhatsApp, ou no Instagram, ou enfim, a gente está sempre no Twitter. Essas redes sociais, TikTok, enfim... as redes que a gente utiliza para estar se comunicando ou acessando algumas informações. Então, analisar as redes é, principalmente neste momento, muito importante. Então, ela é uma ferramenta e ela pode nos trazer dados tanto quantitativos quanto qualitativos. Ou seja, a gente pode quantificar informações que a gente coleta, né, nessas redes e também analisar as falas, né, as expressões, as imagens. Tem muita coisa para analisar em rede social. E além disso, a gente pode fazer uma triangulação, né, tratar de questões variadas. Posso tratar das questões sociais, das questões linguísticas, dos discursos, dos sentidos, enfim, de uma série de questões que envolvem as
expressões em geral nessa cultura digital do mundo contemporâneo. Então é isso. A gente acabou de ver mais uma etapa, né? A parte 2 da nossa aula, que são as metodologias que a gente pode utilizar para realizar pesquisa. Essas não são as únicas, existem outras, que vocês também podem estar investigando e buscando, mas são as mais utilizadas. Essas são as nossas referências. E encerramos mais uma aula. Fiquem bem e até a próxima!